Dando-o como espião, falou em matá-lo ali mesmo, mas, sendo detido pelo dono da casa, tratou de acompanhar o suspeito e o matou à faca ao sair da vila no Riacho da Palha. Uma manhã finalmente saiu da casa de Antônio Caetano de Oliveira, casado com uma sua parenta, e foi banhar-se no rio que corre por trás dessa casa, situada quase no extremo da praça principal da vila, junto à garganta que conduz à pequena Praça Cotovelo. Nos fundos da casa indicada era, então, a embocadura do Riacho da Palha, que em forma quase circular contornava aquela praça e de inverno constituía uma cinta lindíssima de águas represadas. Miguel Carlos estava já despido, como muitos companheiros, quando surgiu um grupo de inimigos que o esperavam acocorados por entre o denso matapasto. Estranhos e parentes de Miguel Carlos, tomando as roupas depostas na areia e vestindo-as ao mesmo tempo que corriam, puseram-se em fuga. Encerou-la somente e com a sua faca em punho, ele correu também na direção dos fundos de uma casa que quase enfrenta com a embocadura do Riacho da Palha, casa na qual morava, em 1845, Manuel Francisco da Costa. Miguel Carlos chegou a abrir o portão do quintal de varas da casa indicada, mas, quando quis fechá-lo, foi prostrado por um tiro partido do séquito que o perseguia. Outros dizem que isto se dera quando ele passava pelo buraco da cerca de uma vazante que havia por ali. Agonizava caído com a sua faca na mão, quando Manuel de Araújo, chefe do bando, irmão do noivo, outrora assassinado, pegando-o por uma perna, lhe cravou uma faca. Moribundo, Miguel Carlos lhe respondeu no mesmo instante com outra facada na carótida, morrendo ambos instantaneamente, este por baixo daquele. Helena Maciel, correndo em fúria ao lugar do conflito, pisou a pesa cara do matador de seu irmão, dizendo-se satisfeita da perda dele pelo fim que dera ao seu inimigo. Pretendem que os sicários tinham passado a noite em casa de Inácio Mendes Guerreiro, da família de Araújo, agente do correio da vila. Vinham a título de prender os Maciéis, mas só no propósito de matá-los. Helena não se abateu com esta desgraça. Nêmesis da família, imolou o inimigo aos manes do seu irmão. Foi ela, como ousou confessar muitos anos depois, quem mandou espancar barbaramente a André Jacinto de Souza Pimentel, moço de família importante da vila, aparentado com os Araújos, a quem atribuía os avisos que estes recebiam em boa viagem das vindas de Miguel Carlos. Desse espancamento resultou uma lesão cardíaca, que fez morrer em transes horrorosos o infeliz, em verdade, culpado dessa derradeira agressão dos Araújos. O fato de ter sido crime perpetrado por soldados do destacamento de linha, ao mando do alferes Francisco Gregório Pinto, homem insolente, de baixa educação e origem, com quem Pimentel andava inimizado, fez acreditar muito tempo que fora esse oficial mal reputado o autor do crime. Helena deixará-se ficar queda e silenciosa. Inúmeras vítimas anônimas fez esta luta sertaneja, que dizimava os sequazes das duas famílias, sendo o último dos Maciéis, Antônio Maciel, irmão de Miguel Carlos, morto em boa viagem. Ficou célebre muito tempo a valentia de Miguel Carlos, e era por ele e seus parentes a estima e respeito dos coevos, testemunhas da energia dessa família, dentre a qual surgiram tantos homens de esforço para uma luta com poderosos tais como os da Boa Viagem e Tamboril. 53. Não prossigamos. Uma vida bem auspiciada. Nada se sabe ao certo sobre o papel que coube a Vicente Mendes Maciel, pai de Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro, nesta luta deplorável. Os seus contemporâneos pintam-no como homem irascível, mas de excelente caráter, meio visionário e desconfiado, mas de tanta capacidade que, sendo analfabeto, negociava largamente em fazendas, trazendo tudo perfeitamente contado e medido de memória, sem mesmo ter escrita para os devedores. O filho, sob a disciplina de um pai de honradez proverbial e ríspido, teve educação que de algum modo o isolou da turbulência da família. Indicam-no testemunhas de vistas ainda existentes, como adolescente tranquilo e tímido, sem o entusiasmo feliz dos que seguem as primeiras escalas da vida, retraído, avesso à troça, raro, deixando a casa de negócio do pai, em Quixeramobim, todo entregue aos mistérios de caixeiro consciencioso, deixando passar e desaparecer vazia a quadra triunfal dos 20 anos. Todas as histórias, ou lendas entretecidas de exageros, segundo o hábito dos narradores do sertão, em que eram muita vez protagonistas os seus próprios parentes, eram-lhe entoadas em torno, evidenciando-lhes sempre a coragem tradicional e rara. A sugestão das narrativas, porém, tinha o corretivo enérgico da ríspida sisudez
do velho Mendes Maciel e não abalava o ânimo do rapaz. Talvez ficasse latente, pronta a se expandir em condições mais favoráveis. O certo é que falecendo aquele em 1855, 20 anos depois dos trágicos sucessos que rememoramos, Antônio Maciel prosseguiu na mesma vida corretíssima e calma. Arrostando com a tarefa de velar por 3 irmãs solteiras, revelou abnegação rara. Somente depois de as ter casado procurou, por sua vez, um enlace que lhe foi nefasto. Primeiros reveses. Data daí a sua existência dramática. A mulher foi a sobrecarga, adicionada à tremenda tara hereditária que desequilibraria uma vida iniciada sob os melhores auspícios. A partir de 1858, todos os seus atos denotam uma transformação de caráter. Perde os hábitos sedentários, incompatibilidades de gênio com a esposa, ou, o que é mais verossímil, a péssima índole desta tornam instável a sua situação. Em poucos anos vive em diversas vilas e povoados. Adota diversas profissões. Nesta agitação, porém, percebe-se a luta de um caráter que se não deixa abater, tendo ficado sem bens de fortuna. Antônio Maciel, nesta fase preparatória de sua vida, a despeito das desordens do lar, ao chegar a qualquer nova sede de residência procura logo o emprego, um meio qualquer honesto de subsistência. Em 1859, mudando-se para Sobral, emprega-se como caixeiro. Demora-se, porém, pouco ali. Segue para Campo Grande, onde desempenha as funções modestas de escrivão do juiz de paz. Daí, sem grande demora, se desloca para Ipu. Faz-se solicitador ou requerente no fórum. Nota-se já em tudo isto um crescendo para profissões menos trabalhosas, exigindo cada vez menos a constância do esforço. O contínuo despear-se da disciplina primitiva, a tendência acentuada para a atividade mais irrequieta e mais estéril, o descambar para a vadiagem franca. Ia-se-lhe ao mesmo tempo, na desarmonia do lar, a antiga serenidade. Este período de vida mostra-o, todavia, aparelhado de sentimentos dignos. Ali estavam em torno permanentes lutas partidárias, abrindo-lhe carreira aventurosa em que poderia entrar, como tantos outros, ligando-se aos condutícios de qualquer conquistador de urnas, para o que tinha o prestígio tradicional da família. Evitou-a sempre, e na descensão contínua percebe-se alguém que perde o terreno, mas lentamente reagindo numa exaustão dolorosa. A queda, de repente, surge-lhe revés violento. O plano inclinado daquela vida em declive termina, de golpe, em queda formidável. Foge-lhe a mulher em Ipu, raptada por um policial. Foi o desfecho. Fulminado de vergonha, o infeliz procura o recesso dos sertões, paragens desconhecidas, onde lhe não saibam o nome, o abrigo da absoluta obscuridade. Desce para o sul do Ceará. Ao passarem Paus Brancos na estrada do Crato, fere com ímpeto de alucinado. À noite, um parente que o hospedara. Fazem-se breves inquirições policiais, tolhidas logo pela própria vítima reconhecendo a não culpabilidade do agressor. Salva-se da prisão. Prossegue depois para o sul, à toa, na direção do Crato, e desaparece. Passaram-se 10 anos. O moço infeliz de Quixeramobim ficou de todo esquecido. Apenas uma ou outra vez lhe recordavam o nome e o termo escandaloso da existência em que era magna pars. Um novelace de coturno reuno, um sargento de polícia. Graças a este incidente algo ridículo, ficará nas paragens natais breve resquício de sua lembrança. Morrera, por assim dizer, como se faz um monstro. E surgia na Bahia o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até aos ombros, barba inculta e longa, feice escaveirada, olhar fulgurante, monstruoso, dentro de um hábito azul de brim americano, abordoado ao clássico bastão em que se apoia o passo tardo dos peregrinos. É desconhecida a sua existência durante tão largo período. Um velho caboclo, preso em Canudos nos últimos dias da campanha, disse-me algo a respeito, mas vagamente, sem precisar datas, sem pormenores característicos. Conheceram nos sertões de Pernambuco, 1 ou 2 anos depois da partida do Crato. Das palavras desta testemunha concluí que Antônio Maciel, ainda moço, já impressionava vivamente a imaginação dos sertanejos. Aparecia por aqueles lugares sem destino fixo, errante. Nada referia sobre o passado. Praticava em frases breves e raros monossílabos. Andava sem rumo certo, de um pouso para outro, indiferente à vida e aos perigos, alimentando-se mal e ocasionalmente, dormindo ao relento à beira dos caminhos, numa penitência demorada e rude. Tornou-se logo alguma coisa de fantástico ou mal-assombrado, para aquelas gentes simples. Ao abeirar-se das rancharias dos tropeiros, aquele velho singular,
de pouco mais de 30 anos, fazia que cessassem os improvisos e as violas festivas. Era natural. Ele surgia, esquálido e macerado, dentro do hábito escorrido sem relevos, mudo como uma sombra, das chapadas povoadas de duendes. Passava buscando outros lugares, deixando absortos os matutos supersticiosos. Dominava-os por fim, sem o querer. No seio de uma sociedade primitiva que pelas qualidades étnicas e influxo das santas missões malévolas compreendia melhor a vida pelo incompreendido dos milagres, o seu viver misterioso rodeou-o logo de não vulgar prestígio, agravando-lhe, talvez, o temperamento delirante. A pouco e pouco todo o domínio que, sem cálculo, derramava em torno, parece haver refluído sobre si mesmo. Todas as conjecturas ou lendas que para logo circundaram, fizeram o ambiente propício ao germinar do próprio desvario. Sua insânia estava ali exteriorizada. Espelhavam na admiração intensa e o respeito absoluto que o tornaram em pouco tempo o árbitro incondicional de todas as divergências ou brigas, conselheiro predileto em todas as decisões. A multidão poupara-lhe o indagar torturante acerca do próprio estado emotivo, o esforço dessas interrogativas angustiosas e dessa introspecção delirante entre os quais evolve a loucura nos cérebros abalados. Remodelava-o a sua imagem, criava-o, ampliava-lhe desmesuradamente a vida, lançando-lhe dentro os erros de 2000 anos. Precisava de alguém que lhe traduzisse a idealização indefinida e a guiasse nas trilhas misteriosas para os céus. O evangelizador surgiu, monstruoso mas autômato. Aquele dominador foi um títere. Agiu passivo como uma sombra. Mas esta condensava o obscurantismo de 3 raças. E cresceu, tanto que se projetou na história. Peregrinações e martírios. Dos sertões de Pernambuco passou aos de Sergipe, aparecendo na cidade de Itabaiana em 1874. Ali chegou, como em toda parte, desconhecido e suspeito, impressionando pelos trajes esquisitos, camisolão azul sem cintura, chapéu de abas largas, derrubadas e sandálias. Às costas, um surrão de couro em que trazia papel, pena e tinta, a missão abreviada e as horas marianas. Vivia de esmolas, das quais recusava qualquer excesso, pedindo apenas o sustento de cada dia. Procurava os pousos solitários. Não aceitava leito algum, além de uma tábua nua e, na falta desta, o chão duro. Assim pervagou largo tempo, até aparecer nos sertões, ao norte da Bahia. Ia-lhe crescendo o prestígio. Já não seguia só. Encalçavam-no na rota desnorteada os primeiros fiéis. Não os chamara. Chegavam-lhe espontâneos felizes por atravessarem com ele os mesmos dias de provações e misérias. Eram no geral gente ínfima e suspeita, avessa ao trabalho, farândola de vencidos. Da vida vezada a mândria e a rapina. Um dos adeptos carregava o templo único, então, da religião. Minúscula e nascente, um oratório tosco de cedro, encerrando a imagem do Cristo. Nas paradas pelos caminhos prendiam-no a um galho de árvore, e genuflexos rezavam. Entravam com ele, triunfalmente, erguido pelos vilarejos e povoados, num coro de ladainhas. Assim se apresentou o conselheiro, em 1876, na vila do Itapicuru de Cima. Já tinha grande renome. Dilo documento expressivo publicado aquele ano, na capital do Império. Apareceu no sertão do norte um indivíduo que se diz chamar Antônio Conselheiro, e que exerce grande influência no espírito das classes populares servindo-se de seu exterior misterioso e costumes ascéticos com que impõe a ignorância e a simplicidade. Deixou crescer a barba e cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuamente, sendo quase uma múmia, acompanhado de 2 professas. Vive a rezar terços e ladainhas e a pregar e a dar conselhos. As multidões que reúne, onde lhe permitem os párocos, e, movendo sentimentos religiosos, vai arrebanhando o povo, e guiando-o a seu gosto. Revela ser homem inteligente mas sem cultura. Estes dizeres rigorosamente verídicos, de um anuário impresso, centenares de léguas de distância, delatam bem a fama que ele já granjeara. Lendas. Entretanto, a vila de Itapicuru esteve para ser o fecho da sua carreira extraordinária. Foi ali, naquele mesmo ano, entre o espanto dos fiéis, inopinadamente preso, determinará a prisão, uma falsidade, que o seu modo de vida excepcional e as antigas desordens domésticas de algum modo justificavam, diziam-no, assassino da esposa e da própria mãe. Era uma lenda arrepiadora. Contavam que a última, desadorando a nora, imaginara perder lá, revelara por isto ao filho, que era traído, e como este, surpreso, lhe exigisse provas do delito, propôs-se apresentá-la sem tardança.
Aconselhou-o a que fantasiasse qualquer viagem, permanecendo, porém, nos arredores, porque veria, à noite, invadir-lhe o lar o sedutor que o desonrara. Aceito o alvitre, o infeliz, cavalgando e afastando-se cerca de meia légua, torceu depois de rédeas, tornando furtivamente por desfrequentados desvios, para uma espera adrede escolhida, de onde pudesse observar bem, e agir de pronto. Ali quedou longas horas até lobrigar, de fato, noite velha, vulto aproximando-se de sua vivenda. Viu-a chegar-se cautelosamente e galgar uma das janelas. E não lhe deu tempo para entrar. Abateu-o com um tiro. Penetrou em seguida de um salto no lar e fulminou com outra descarga a esposa infiel, adormecida. Voltou depois, para reconhecer o homem que matara. E viu, com horror, que era sua própria mãe que se disfarçara daquele modo para a consecução do plano diabólico. Fugira, então, na mesma hora, apavorado, doido, abandonando tudo ao acaso, pelos sertões em fora. A imaginação popular, como se vê, começava a romancear-lhe a vida, com um traço vigoroso de originalidade trágica. O asceta. Como quer que fosse, porém, o certo é que em 1876 a repressão legal o atingiu quando já se ultimara a evolução do seu espírito, imerso de todo no sonho de onde não mais despertaria. O asceta despontava, inteiriço, da rudeza disciplinar de 15 anos de penitência. Requintara nessa aprendizagem de martírios que tanto preconizam os velhos luminares da igreja. Vinha do tirocínio brutal, da fome, da sede, das fadigas, das angústias recalcadas e das misérias fundas. Não tinha dores desconhecidas. A epiderme seca rugava-se-lhe como uma couraça amolgada e rota sobre a carne morta. Anestesiara-a com a própria dor, macerara-a e sarjara-a de cilícios mais duros que os buréis de Esparto, trouxera-a de rojo pelas pedras dos caminhos, esturrara-a nos rescaldos das secas, inteiriçara-a nos relentos frios, adormecera-a em transitórios repousos, nos leitos dilacerantes das caatingas, abeirara muitas vezes a morte nos jejuns prolongados, com requinte de ascetismo que surpreenderia Tertuliano, esse sombrio propagandista da eliminação lenta da matéria, descarregando-se do seu sangue, fardo pesado e importuno da alma impaciente por fugir. 54. Para quem estava neste tirocínio de amarguras, aquela ordem de prisão era incidente mínimo. Recebeu-a indiferente. Proibiu aos fiéis que o defendessem. Entregou-se. Levarão-no à capital da Bahia. Ali a sua fisionomia estranha, fez-se morta, rígida como uma máscara, sem olhar e sem risos, pálpebras descritas dentro de órbitas profundas, e o seu entrajar singularíssimo, e o seu aspecto repugnante de desenterrado dentro do camisolão comprido, feito uma mortalha preta, e os longos cabelos corredios e poentos, caindo pelos ombros, emaranhando-se nos pelos duros da barba, descuidada que descia até a cintura, aferroaram a curiosidade geral. Passou pelas ruas entre ovações de esconjuros e pelos sinais dos crentes assustados e das beatas retransidas de sustos interrogaram-no os juízes estupefatos. Acusavam-no de velhos crimes cometidos no torrão nativo. Ouviu o interrogatório e as acusações, e não murmurou sequer, revestido de impassibilidade marmórea. A escolta que o trouxera soube-se depois, espancara-o covardemente nas estradas. Não formulou a mais leve queixa. Quedou na tranquila indiferença superior de um estoico. Apenas, e este pormenor curioso ouvimo-lo a pessoa insuspeita, no dia do embarque para o Ceará pediu às autoridades que o livrassem da curiosidade pública, a única coisa que o vexava. Chegando à terra natal, reconhecida a improcedência da denúncia, é posto em liberdade. E no mesmo ano reaparece na Bahia, entre os discípulos que o aguardavam sempre. Esta volta, coincidindo, segundo afirmam, com o dia que prefixara no momento de ser preso, tomou aspectos de milagre. Tresdobrou a sua influência. Vagueia então algum tempo pelos sertões de Curaçá, estacionando, 1877, de preferência em Xorroxó, lugarejo de poucas centenas de habitantes, cuja feira movimentada congrega a maioria dos povoadores daquele trecho do São Francisco. Uma capela elegante indica-lhe ainda hoje a estadia, e mais venerável, talvez pequena árvore, à entrada da vila, que foi por muito tempo objeto de uma fitolatria extraordinária. A sua sombra descansara. O peregrino era um arbusto sagrado. À sua sombra curavam-se os crédulos doentes. As suas folhas eram panaceia infalível. O povo começava a grande série de milagres de que não cogitava talvez o infeliz. De 1877 a 1887 erra por aqueles sertões, em todos os sentidos.
chegando mesmo até ao litoral, em Vila do Conde 1887. Em toda esta área não há talvez uma cidade ou povoado onde não tenha aparecido. Alagoinhas, Inhambupe, Bom Conselho, Jeremoabo, Combi, Mucambo, Massacará, Pombal, Monte Santo, Tucano e outros viram-no chegar, acompanhado da farândola de fiéis. Em quase todas deixavam um traço da passagem. Aqui um cemitério arruinado, de muros reconstruídos, além uma igreja renovada, adiante uma capela que se erguia elegante sempre. A sua entrada nos povoados, seguido pela multidão contrita, em silêncio, alevantando imagens, cruzes e bandeiras do divino, era solene e impressionadora. Paralisavam-se as ocupações normais. Ermavam-se as oficinas e as culturas. A população convergia para a vila onde, em compensação, avultava o movimento das feiras, e durante alguns dias, eclipsando as autoridades locais, penitente errante e humilde monopolizava o mando, fazia-se autoridade única. Erguiam-se na praça, revestidas de folhagens as latadas, onde, à tarde entoavam os devotos terços e ladainhas, e quando era grande a concorrência, improvisava-se um palanque ao lado do barracão da feira no centro do largo para que a palavra do profeta pudesse irradiar para todos os pontos e edificar todos os crentes. As prédicas. Ele ali subia e pregava. Era assombroso, afirmam testemunhas existentes. Uma oratória bárbara e arrepiadora feita de excertos truncados das horas marianas, desconexa, abstrusa, agravada, às vezes pela ousadia extrema das citações latinas, transcorrendo em frases sacudidas, misto inextricável e confuso de conselhos dogmáticos, preceitos vulgares da moral cristã e de profecias esdrúxulas. Era truanesco e era pavoroso. Imagine-se um bufão arrebatado numa visão do Apocalipse. Parco de gestos, falava a largo tempo, olhos em terra sem encarar a multidão abatida sob a algaravia que derivava demoradamente ao arrepio do bom senso em melopéia fatigante. Tinha, entretanto, ao que parece, a preocupação do efeito produzido por uma ou outra frase mais decisiva. Enunciava-a e emudecia, alevantava a cabeça, descerrava de golpe as pálpebras, viam-se-lhe então os olhos extremamente negros e vivos e o olhar, uma cintilação ofuscante. Ninguém ousava contemplá-lo. A multidão sucumbida abaixava por sua vez as vistas fascinada, sob o estranho hipnotismo daquela insânia formidável. E o grande desventurado realizava nesta ocasião o seu único milagre, conseguia não se tornar ridículo. Nestas prédicas, em que fazia vitoriosa concorrência aos capuchinhos vagabundos das missões, estadiava o sistema religioso incongruente e vago. Ora, quem as ouviu não se forra a aproximações históricas sugestivas. Relevando as páginas memoráveis 55 em que Renan faz ressurgir, pelo galvanismo do seu belo estilo, os adoidados chefes de seita dos primeiros séculos, nota-se a revivescência integral de suas aberrações extintas. Não há desejar mais completa reprodução do mesmo sistema, das mesmas imagens, das mesmas fórmulas hiperbólicas, das mesmas palavras quase. É um exemplo belíssimo da identidade dos estados evolutivos entre os povos. O retrógrado do sertão reproduz o faces dos místicos do passado. Considerando, sente-se o efeito maravilhoso de uma perspectiva através dos séculos. Está fora do nosso tempo. Está de todo entre esses retardatários que Fouillée compara, em Imagem Feliz, a Descoureur sur le champ de la civilisation, de plus en retard. 56 Preceitos de Montanista é um dissidente do molde exato de Temison. Insurge-se contra a Igreja Romana, e vibra-lhe objurgatórias, estadiando o mesmo argumento que aquele, ela perdeu a sua glória e obedece a Satanás. Esboça uma moral que é a tradução justa linear da de Montano, a castidade exagerada ao máximo horror pela mulher, contrastando com a licença absoluta para o amor livre, atingindo quase a extinção do casamento. O Frígio pregava talvez como cearense, pelos ressaibos remanentes das desditas conjugais. Ambos proíbem severamente que as moças se ataviem, bramam contra as vestes realçadoras, insistem do mesmo modo, especialmente sobre o luxo dos toucados e, o que é singularíssimo, cominam ambos o mesmo castigo a este pecado, o demônio dos cabelos punindo as vaidosas com dilaceradores pentes de espinho. A beleza era-lhes a face tentadora de Satã. O conselheiro extremou-se mesmo no mostrar por ela invencível horror. Nunca mais olhou para uma mulher. Falava de costas mesmo as beatas velhas feitas para amansarem sátiros. Profecias ora, esta identidade avulta mais frisante, quando se comparam com as do passado as concepções absurdas do esmaniado apóstolo sertanejo. Como os montanistas, ele surgia no epílogo da terra.
O mesmo milenarismo extravagante, o mesmo pavor do anticristo despontado na derrocada universal da vida. O fim do mundo próximo. Que os fiéis abandonassem todos os haveres, tudo quanto os maculasse com um leve traço da vaidade. Todas as fortunas estavam a pique da catástrofe iminente e fora temeridade inútil conservá-las. Que abdicassem as venturas mais fugazes e fizessem da vida um purgatório duro, e não a manchassem nunca com o sacrilégio de um sorriso. O juízo final aproximava-se inflexível. Prenunciavam no anos sucessivos de desgraças. 57 em 1896 há de rebanhos 1000 correr da praia para o sertão. Então o sertão virará praia e a praia virará sertão. Em 1897 haverá muito pasto e pouco rasto e um só pastor e um só rebanho. Em 1898 haverá muitos chapéus e poucas cabeças. Em 1899 ficarão as águas em sangue e o planeta há de aparecer no nascente com um raio do sol que o ramo se confrontará na terra e a terra em algum lugar se confrontará no céu. Há de chover uma grande chuva de estrelas e aí será o fim do mundo. Em 1900 se apagarão as luzes. Deus disse no Evangelho: eu tenho um rebanho que anda fora deste aprisco e é preciso que se reúnam, porque há um só pastor e um só rebanho. Como os antigos, o predestinado atingia a terra pela vontade divina. Fora o próprio Cristo que pressagiara sua vinda quando então na hora nona, descansando no Monte das Oliveiras um dos seus apóstolos perguntou: Senhor, para o fim desta idade que sinais vós deixais? Ele respondeu: muitos sinais na lua, no sol e nas estrelas. Há de aparecer um anjo mandado por meu Pai terno, pregando sermões pelas portas, fazendo povoações nos desertos, fazendo igrejas e capelinhas e dando seus conselhos primitivamente sonhadora da velha religião, antes que a deformassem os sofistas canonizados dos concílios. A exemplo de seus comparsas do passado, Antônio Conselheiro era um pietista ansiando pelo reino de Deus prometido, delongado sempre e ao cabo de todo esquecido pela Igreja Ortodoxa do século II. Abeirara-se apenas do catolicismo mal compreendido. Tentativas de reação legal coerente com a missão a que se devotara, ordenava, depois destas homilias, penitências que de ordinário redundavam em benefício das localidades. Reconstruíam-se templos abatidos, renovavam-se cemitérios em abandono, erigiam-se construções novas e elegantes. Os pedreiros e carpinteiros trabalhavam de graça, os abastados forneciam grátis os materiais indispensáveis, o povo carregava pedras. Durante dias seguidos na azáfama piedosa se agitavam os operários cujos salários se averbavam nos céus. E terminada a empresa o predestinado abalava. Para onde? Ao acaso, tomando a primeira vereda pelos sertões em fora pelas chapadas multívias, sem olhar sequer para os que o encalçavam. Não o contrariava o antagonismo de um adversário perigoso o padre. A dar-se crédito a testemunho valioso, 58 aquele, em geral, estimulava-lhe ou permitia-lhe as práticas pelas quais, sem nada usufruir, promovia todos os atos de onde saem os rendimentos do clero, batizados, desobrigas, festas e novenas. Os vigários toleravam com boa sombra os despropósitos do santo endemoninhado que ao menos lhes acrescia a congrua reduzida. Percebeu-o em 1882, o arcebispo da Bahia, procurando pôr paradeiro a esta transigência, se não mal disfarçada proteção, por uma circular dirigida a todos os párocos. Chegando ao nosso conhecimento que pelas freguesias do centro deste arcebispado, anda um indivíduo denominado Antônio Conselheiro, pregando ao povo, que se reúne para ouvi-lo, doutrinas supersticiosas e uma moral excessivamente rígida 59 com que está perturbando as consciências e enfraquecendo, não pouco, a autoridade dos párocos destes lugares, ordenamos a Verheima, que não consinta em sua freguesia semelhante abuso, fazendo saber aos paroquianos que lhes proibimos absolutamente de se reunirem para ouvir tal pregação, visto como, competindo na Igreja Católica somente aos ministros da religião, a missão santa de doutrinar os povos, um secular, quem quer que ele seja, ainda quando muito instruído e virtuoso, não tem autoridade para exercê-la. Entretanto sirva isto para excitar cada vez mais o zelo que Verheima, no exercício do ministério da pregação, a fim de que os seus paroquianos, suficientemente instruídos, não se deixem levar por todo o vento de doutrina etc. 60 Foi inútil a intervenção da Igreja.